Quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia, no mundo de hoje. Bem, estamos no caminho da Igreja que retoma as semanas do Tempo Comum anteriores à Quaresma, as 9 semanas entre o fim do Natal e Epifania e o início da Quaresma. Foram 9 semanas. Pois bem, estas semanas são retomadas agora, o fio condutor, e irão prosseguir de modo contínuo até novembro, fim de novembro, quando então celebraremos solenemente um dos títulos escatológicos de Cristo, Rei do Universo. Mas essa semana, como eu disse nos programas anteriores, ainda me despeço lentamente de Pentecostes. Mistério que não pode ser um simples festejo, euforias, bate-palmas. Não, precisa ser bem mais profundo do que algumas manifestações que parecem ter sido desde o início, e pelo menos por algumas leituras oblíquas da Escritura podem ser entendidas. Mas é muito mais profundo, porque quando o Espírito Santo atua sobre a dor, o sofrimento, a escuridão, é um bálsamo discreto, há discrição no Espírito. O Espírito também se parece com aquela brisa que permitiu a Elias, o profeta, que está na montanha, perceber a presença de Deus, que não percebera, porque não estava presente, nos trovões, terremotos, vento, fogo. Uma brisa suave é o sinal para ele de que deve retirar-se da caverna, cobrir a cabeça e inclinar-se para ouvir a Deus. Pois bem, nas quintas-feiras temos o hábito feliz de, como bons católicos, ouvir a igreja. Quero lembrar sempre que a igreja não é uma leitura de livros. A vida da igreja, a Bíblia, está dentro da vida da igreja e não a vida da igreja dentro da Bíblia. O que nos diferencia do pobre protestantismo é esta ideia de que está tudo no livro. Se não está no livro, não existe. É tão impressionante o fato que o que Lutero decidiu também não estava no livro. Lutero decidiu separar-se de Pedro. Não está no livro. O livro diz o contrário. Apacenta as minhas ovelhas, é o que é dito a Pedro. Ah, mas aquele Papa de Roma é ruim. A pessoa pode não ser um espetáculo, nem sempre todos os papas foram beatificados. Mas, quando ele assume a cátedra de Pedro, ele é Pedro. E graças a Deus, na mesma escritura, Pedro não vem retratado com Photoshop. Não existe Photoshop na escritura. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro não reconheceu Jesus ressuscitado quando foi ao túmulo. Pedro vacilou quando andava sobre as águas. Então, em nenhum momento Jesus disse que Pedro era um anjo e que este anjo ia dirigir a sua igreja. Não. Era aquele Pedro, pescador, impulsivo. Provavelmente não era um homem de grande cultura, era um pescador, mas um homem de grande sabedoria. E, sobretudo, o essencial de Pedro, Jesus revela quando lhe pergunta: tu me amas? Por 3 vezes. Sim, ele o amava. Nesse sentido, vamos ouvir o que a igreja, na sua longa trajetória, tem revelado sobre as 1000 facetas do Espírito Santo. E o faremos ouvindo a voz de um grande santo do segundo século, Santo Irineu, bispo. Santo Irineu nasceu no que nós chamamos hoje de Oriente Médio, na Ásia Menor. Foi discípulo da primeira hora,
pós-apostólica. Foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez, bispo de Éfeso, que por sua vez foi discípulo do apóstolo São João, sucede São João na cátedra de Éfeso. Ele é conhecido como Santo Irineu de Lyon, porque é na França que ele desenvolve tantas atividades importantes. E quando o imperador Severo resolve perseguir setores da igreja, ele, o bispo, morre mártir no dia 28 de junho de 202 depois de Cristo. Ouçamos esse bispo e este sábio. Aliás, outra coisa importante, não posso deixar de dizer, um dos maiores escritos, ou um dos muitos escritos de Santo Irineu, destaca-se a diversos hereses, em português, contra as heresias. Já estamos no segundo século somente, no início do terceiro século. E Santo Irineu é um adversário da mentira, mestre da verdade. Não podemos ser bispos só para fazer ação social, não podem ser bispos só para cerimônias. É preciso que defendam a verdade. E às vezes defendê-la pode causar martírio. Do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu Bispo, o envio do Espírito Santo. Ao dar a seus discípulos poder para que fizessem os homens renascerem em Deus, o Senhor lhes disse: ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus prometera por meio dos profetas que nos últimos tempos derramaria o seu Espírito sobre os seus servos, para que recebesse o dom da profecia. Por isso, o Espírito desceu sobre o Filho do Homem, que se fez Filho do Homem. O Espírito Santo desceu sobre o Filho de Deus, que se fez Filho do Homem, habituando-se com ele, a conviver com o gênero humano, a repousar sobre os homens e a morar na criatura de Deus. Assim renovava os homens segundo a vontade do Pai, fazendo-os passar da sua antiga condição para a vida nova em Cristo. São Lucas nos diz que esse Espírito, depois da ascensão do Senhor, desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, com o poder de dar a vida nova a todos os povos e fazê-los participar da nova aliança. Eis porque naquele dia todas as línguas se uniram no mesmo louvor de Deus, enquanto o Espírito congregava na unidade as etnias mais diferentes e oferecia ao Pai as primícias de todas as nações. Foi por isso que o Senhor prometeu enviar o Paráclito, que os tornaria capazes de receber a Deus. Assim como a farinha seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa, nem um só pão, nós também, que somos muitos, não poderíamos transformar-nos num só corpo em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. E assim como a terra árida não produz fruto se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva da graça, enviada do alto. Com efeito, nossos corpos receberam, pela água do batismo, aquela unidade que os torna incorruptíveis. Nossas almas, porém, a receberam pelo Espírito. O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e de temor. Está lá no profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. É esse mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à igreja, enviando do céu o Paráclito sobre toda a terra, daquele céu de onde também Satanás caiu como um relâmpago.
São Lucas capítulo 10, versículo 18. Por esse motivo, temos necessidade deste orvalho da graça de Deus para darmos frutos e não sermos lançados ao fogo, e para que também tenhamos um defensor onde temos um acusador. Pois o Senhor confiou ao Espírito Santo o cuidado de sua criatura, daquele homem que cairia nas mãos dos ladrões, e a quem ele, cheio de compaixão, enfaixou as feridas e deu 2 denários reais. Tendo assim recebido pelo Espírito a imagem e a inscrição do Pai e do Filho, façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicados ao Senhor. Pena ágil, poética, profunda, que logo na aurora da igreja, com outros autores, vai delineando, muito antes do dogma do Espírito Santo ser elaborado em linguagem, lá no 6º século, pelos padres capadócios, Santo Irineu nos fala da beleza, da arte e da missão do Espírito.